E na década de 50 e 60, através de Chico Xavier, os espíritos nos lembravam que nós todos, como sociedade, tínhamos uma dívida coletiva enorme com os 200 anos de escravidão que nessas terras aconteceram. E que durante muito tempo nós viveríamos enormes dificuldades psíquicas, emocionais, da matéria mesmo, porque havia um passado muito forte nessa área, nos 200 anos em que os escravos foram para cá trazidos e passaram por coisas inimagináveis. Então, me recordo, muitas vezes o Chico contava de pessoas que iam procurá-lo em Uberaba com dramas tremendos, e os espíritos sempre mostravam que aquela pessoa tinha sido um senhor de escravos, que possuía muitas terras e que agora trazia na sua família antigos escravos que tinham se tornado seus adversários. E até hoje, nas cidades mineiras que são muito conservadas, como Tiradentes, São João del Rei, se você for um vidente, às vezes você vê passar pela rua senhores perseguidos por seus antigos escravos, correndo no meio da rua, como se ainda estivessem há séculos atrás. Porque o próprio ambiente que não se modifica torna a hipnose para aqueles espíritos uma coisa fácil, como se o tempo não tivesse passado. E para quem odeia, o tempo não passa. E por isso o processo de reencarnar é muito importante, porque você faz com que a sua vontade permita que você volte, que você reencontre as pessoas, os adversários, os amigos, aqueles que vão te apoiar, mas principalmente aqueles que não vão, porque esse é o objetivo, de tornar principalmente de novo companheiros aqueles que foram nossos grandes inimigos, ou nossos comparsas, o que não era ser amigo. E às vezes não é o nosso vizinho, mas nosso pai, o nosso filho, o esposo ou esposa. E é claro, ninguém é obrigado a permanecer a vida inteira ao lado de alguém. Mas há processos que são difíceis, porque estão intimamente ligados ao nosso coração. Por isso, na pergunta 625, quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, os espíritos fazem questão de responder: na consciência. Porque a consciência é a única coisa que nós não conseguimos calar, nem fora da matéria, nem dentro dela. Existe o esquecimento, porque imagine se nós lembrássemos aqui, num átimo de segundo, o que foi que nós fizemos uns aos outros. Se não foram coisas boas, a coisa ia ficar difícil de nos lembrarmos. Por isso o esquecimento, embora seja um problema, na verdade é uma bênção. E se nós tivermos uma intuição, ficarmos assim alguns minutos pensando, analisando o que somos hoje, dá para lembrar o que nós fomos sim em outras vidas. Porque as nossas tendências mais fortes, os nossos grandes problemas psíquicos, emotivos, mostram aquilo que nós não conseguimos resolver em vidas que se foram, que permanecem conosco. Mas cada mergulho na carne é para resolver. Por isso, estar no corpo, não importa por quanto tempo, é fundamental, porque há coisas que nós não podemos resolver fora da matéria. Só dentro da matéria é que nós podemos solucionar, porque ela nos traz dificuldades determinadas dela. Quantas vezes Chico Xavier passava mal e Emmanuel aparecia, o confortava, mas não mexia um dedo para aliviar os sintomas que Chico tinha. E uma vez o Chico perguntou por quê, já que ele era um tarefeiro e muitas vezes ficava em possibilidade de trabalhar mediunicamente porque os seus achaques, as suas dificuldades físicas eram muito graves. E Emmanuel, com maior tranquilidade, disse a ele que aquilo não estava simplesmente ligado a um resgate de vidas anteriores, mas o corpo tinha suas próprias leis, e nem o próprio Emmanuel, que era o seu protetor, o que trabalhava com ele, podia evitar determinadas crises, determinadas coisas que aconteciam. Então, em termos de merecimento, havia muito merecimento para o Chico, mas na prática ele teve que passar por muitas coisas. Quem não se lembra dele na televisão na década de 60 do século passado, me lembrei que só eu era encarnada, nenhum de vocês tinha nascido, mas ele andava sempre com um lenço branco no bolso e passava nos olhos o lenço permanentemente, porque um líquido negro saía dos seus olhos o tempo inteiro. E foi por isso que desde o início da sua mediunidade, os seus olhos foram o seu grande problema. Ali estava um resgate sem dúvida. Ele ainda era um garoto, já psicografava, porque ele começou em 1927, mas ele olhou a chama da vela, que estava iluminando a pequena mesa onde ele estava psicografando, e ficou tudo embaçado.
E Dr. Bezerra de Menezes apareceu e disse, examinando o olho dele: "Ô meu filho, imagine que a sua íris praticamente se desfez de um dos olhos. Isso com certeza foi um trabalho da sombra para impedir a sua tarefa." Gente, só Chico Xavier, para ter o livre-arbítrio de continuar trabalhando daquele dia até o último dia da sua vida na Terra. Porque eu, Maísa, já teria levantado e dito: acabou aqui a brincadeira. Doutor Bezerra, quer dizer que eu nem comecei direito e já tenho o olho meu afetado pelos espíritos da sombra? Eu fico aqui. Porque onde é que estava a proteção? Onde é que estava tudo aquilo que devia cercá-lo? No entanto, o próprio Dr. Bezerra diagnosticou que aquele tinha sido o primeiro ataque da sombra. Tamanha tarefa que ele começava. Nesta palestra, Maíse Braga nos conduz ao núcleo mais profundo da vida espiritual, o processo de preparação para a reencarnação. Trata-se de um mecanismo ordenado pela lei divina, que conjuga justiça e misericórdia, assegurando a cada espírito as condições necessárias para reparar débitos, desenvolver virtudes e avançar em sua marcha evolutiva. O renascimento, assim compreendido, não é resultado de forças casuais, mas de um planejamento cuidadoso, em que se delineiam as experiências compatíveis com as necessidades do ser imortal. Lares muitas vezes marcados por conflitos revelam-se como espaços de reencontro, em que antigos antagonismos são convidados ao exercício do perdão. Do mesmo modo, uniões harmoniosas revelam o êxito de compromissos já cumpridos, permitindo que os laços se convertam em cooperação e crescimento conjunto. Esse entrelaçamento de destinos não retira do indivíduo a liberdade. A codificação esclarece que a fatalidade se limita às provas escolhidas. No entanto, a forma como cada ser as vivencia depende de seu livre-arbítrio. Assim, diante de circunstâncias semelhantes, o espírito pode sucumbir ao ressentimento ou erguer-se pela renovação conforme as escolhas do presente. O processo de programação contempla também as chamadas missões. Há espíritos que aceitam encargos mais amplos, destinados ao progresso coletivo. São aqueles que retornam para servir como exemplos de perseverança, irradiar valores morais ou contribuir com avanços que beneficiem a humanidade. Essas missões, todavia, não se encontram dissociadas da lei de causa e efeito, pois cada tarefa assumida reflete igualmente necessidades evolutivas pessoais, ajustadas ao contexto da vida. Em síntese, o planejamento reencarnatório assegura a cada espírito não apenas a reparação de faltas passadas, mas também a conquista de novos horizontes de compreensão e amor. Que possamos, portanto, acolher com serenidade as circunstâncias que a vida nos oferece, orientando-nos com segurança na certeza de que a vida, em todas as suas fases, é dirigida pela sabedoria e pelo amor de Deus.